Doutora Damaris Moura é advogada e licenciada em letras, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e especialista em Direito do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia. Fundou a primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Seção São Paulo, a qual presidiu por 10 anos. É conselheira da Religious Freedom and Business Foundation, entidade internacional sobre a liberdade religiosa em corporações. Também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Doutora Damaris Moura é do Conselho Consultivo Acadêmico do Centro Islâmico e de Diálogo Interreligioso e Intercultural de São Paulo. Foi eleita deputada estadual em 2018 e está no segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Coordena 2 frentes parlamentares nesta 20ª legislatura: a de combate ao abuso e violência domésticos e a defesa da liberdade religiosa, além de atuar na garantia dos direitos das crianças, adolescentes e idosos. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. Conexão Paulista tem o prazer de receber hoje a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, coordenadora de 2 frentes parlamentares aqui na LESP, de combate ao abuso e violência domésticos e também em defesa da liberdade religiosa. Deputada, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Eu estou feliz em participar deste programa porque eu acredito muito na presença e na transparência dos mandatos junto à população. Então, é uma oportunidade sempre extraordinária da gente contar e compartilhar o que fazemos e o que somos, por que não? Então, eu quero agradecer à TV Alesp, Guga, Renata, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E na edição de hoje, conto também com a colaboração do jornalista e amigo Guga Mendonça, aqui ao meu lado. Obrigada pela parceria, Guga. Obrigado, Renata. Vamos lá conversar com a deputada Damaris, que tem muito que trazer para nós aí de conteúdo. Deputada, e agora, no início, eu peço que a senhora acompanhe aqui o trecho de um discurso da senhora em uma sessão plenária, onde a senhora fala de uma campanha contra o abuso de crianças e adolescentes nas redes, na internet, algo tão essencial nos dias de hoje. Vamos ver. A campanha Quebrando o Silêncio, ela vem exatamente para promover esta consciência de que só é possível oferecer ajuda ou só é possível as vítimas receberem ajuda se elas romperem o silêncio, se elas contarem para alguém, se elas denunciarem. E neste ano, no ano de 2025, portanto, a campanha Quebrando o Silêncio, eu vou pedir licença para usar esta camiseta de forma mais clara. Neste ano, a campanha Quebrando o Silêncio está tratando da violência digital. E quando eu trouxe os números, é exatamente para uma triste constatação de que o Brasil, do ano de 2022 até o ano de 2024, segundo a rede internacional INHOP, cujos dados, repito, são captados pela entidade SaferNet, que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal, noticia que o Brasil, em número de notificações de conteúdos criminosos e que violam a integridade sexual das nossas crianças, no Brasil, nós saímos do 27º lugar e hoje ocupamos a 5ª posição dentre os países que têm dados consolidados a respeito da violência sexual, do abuso sexual infanto-juvenil na internet. Por isso, deputada, o vídeo do influenciador Felca foi visto aí por milhões de pessoas em todo o país, inclusive gerando projetos de lei lá no Congresso. Gostaria que a senhora falasse sobre isso, desse olhar que a senhora tem para essa campanha de Quebrando o Silêncio e ainda mais agora após essa questão da adultização em rede nacional. Sim. E você sabe que
Foi uma coincidência até, porque eu faço parte, eu apoio e promovo a campanha Quebrando o Silêncio há quase 20 anos. Primeiro falar o que é a campanha Quebrando o Silêncio. É uma campanha da Igreja Adventista, não tem natureza religiosa, ela é de utilidade pública e ela trata fundamentalmente do combate ao abuso e à violência doméstica. Claro que há outras dimensões da violência que a campanha aborda, mas ela essencialmente faz o enfrentamento da violência doméstica. Por quê? Porque é a mais silenciosa das violências, por isso o nome da campanha. O maior obstáculo, Renata e Guga, para superar a violência doméstica é o silêncio das vítimas. Portanto, este é o nome da campanha, porque ela deseja promover ou encorajar vítimas a denunciarem. Quando eu falei da coincidência, é porque neste ano, e a campanha Quebrando o Silêncio, a cada ano, ela aborda a violência sob uma perspectiva, ou sobre um grupo da sociedade, ora crianças e adolescentes, ora mulheres, ora pessoa idosa, não é? E neste ano, exatamente uma campanha que já está planejada desde o ano passado, é para o enfrentamento da violência digital, especialmente no que diz respeito à violência sexual, abuso sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital. E aí, em conformidade com a campanha, então surge a denúncia de Felca. O que trouxe um olhar ainda mais intenso sobre a campanha, não é? E nós ficamos bastante, enfim, foi muito significativa a campanha deste ano, porque coincidente com esta denúncia, não é? É um desafio, Renata, talvez um dos maiores que nós estamos enfrentando neste tempo, e um problema social desafiador e doloroso, seja para governos, seja para a autoridade policial, não é? Seja para nós parlamentares, que afinal, não é, somos estes olhos atentos para os problemas sociais, para que possamos dar respostas à sociedade, seja por meio de leis, seja por meio da promoção de políticas públicas, não é, que amenizem problemas sociais e este tão grave que vitima nossas crianças e adolescentes. Eu tenho acompanhado, não é, as denúncias estão surgindo e naturalmente quando isso acontece, não é, aumenta a percepção. As pessoas me perguntam sempre assim, o problema do abuso sexual contra crianças e adolescentes está aumentando ou é um aumento de percepção? Eu sempre tenho alguma dúvida sobre isso. Se nós temos uma escalada da violência sexual em si, ou se nós temos um aumento da percepção de que aquela prática é abusiva, de que aquela conduta é criminosa. Não é? Por exemplo, vamos falar de uma coisa super simples, os pais de forma desavisada, eu falo muito isso nas minhas palestras, porque faço um trabalho intenso de defesa da infância. Mas os pais, Guga, de forma desavisada, alguns postam nas suas redes sociais fotografias de crianças desnudas ou seminudez. Não é? O corpo das nossas crianças precisa ser de forma radical protegido, não é? Então, hoje nós corremos o risco de postarmos a foto de uma criança e esta foto ser capturada por redes que estão atuando, não é? Na comercialização, na divulgação, no compartilhamento e, em muitos casos, em plataformas adultas para a satisfação da lascívia de alguém ou para a exploração comercial daquele conteúdo ou para a obtenção de seguidores, de likes. Isso é tão solene, Renata e Guga, não é? Porque as nossas crianças são indivíduos que estão em formação. Eles são facilmente envolvidos, ora por recompensas, ora por ameaças, que são as duas ferramentas utilizadas por aqueles que exploram e abusam das nossas crianças. Elas são facilmente envolvidas, ou por recompensas, ou por ameaças. E eu falo para crianças e adolescentes também.
Aliás, não sei se vocês sabem, eu sou autora da Lei 17.337, não é? A lei que criou o primeiro programa escolar no estado de São Paulo para o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Né? E o que essa lei propõe? Duas coisas que parecem simples, mas elas podem ser determinantes para salvar nossas crianças e adolescentes. Capacitar o professor para identificar os sinais que as crianças emitem e elas emitem quando são vítimas de abuso ou de violência. E ele tem que estar apto a entender e captar. E também para o professor abordar esta questão em sala de aula. E nós não estamos falando de educação sexual. É uma outra coisa. Nós estamos falando de segurança. O autocuidado. A valorização do corpo. Não é? E o professor, conforme a faixa etária, a lei fala claramente, ele tem que estar apto a abordar um tema desse que é muito sensível, de forma adequada, para cada faixa etária. A lei propõe a criação deste programa que foi criado. Não é? Em 2021, a Escola de Formação de Professores de São Paulo criou o curso com 4 módulos de 40 horas. Foi disponibilizado na plataforma de formação de professores da nossa Secretaria da Educação e mais de 20 mil professores já se capacitaram, não é, para tratar deste tema. E eu fico feliz de ter que fazer uma lei para tratar de um tema tão doloroso em sala de aula. Claro que não. Mas nós precisamos falar sobre ele, porque se nós não falarmos, não é? E o silêncio, ele prevalecer, como as nossas crianças vão receber ajuda? E como elas vão entender que aquela prática promovida é abusiva, é criminosa, viola, não é? O maior bem jurídico que nós temos, a meu ver, que é o nosso próprio corpo. Então, Renata e Guga, e agora as coisas estão ficando muito claras para a sociedade brasileira. Não sei se vocês observaram, eu menciono um número naquela fala que fiz há uma semana atrás, um pouco mais, no parlamento aqui de São Paulo. Não é? Eu menciono um número sobre o abuso sexual na internet. Né? Quem noticia esse dado, eu vou repetir, embora já tenha sido apresentado aqui no vídeo, é a Rede Internacional INHOP. Ela está presente em 55 países. Aqui no Brasil, ela se conecta com a entidade SaferNet, que trabalha com o Ministério Público Federal. E nós saímos da 27ª posição de 2022 para a 5ª posição dentre os países com maior número de notificações de abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Então, que bom que a gente pode falar sobre isso aqui, que bom que nós estamos num parlamento tão importante deste país, por que não dizer da América Latina, e somos, não é? E a gente pode aqui avançar, não é? Com legislações que criem políticas públicas, tanto para ampliação da rede de proteção, e eu entendo necessária a ampliação da rede de proteção, de assistência, de tratamento, né? Porque a vítima de uma violência como esta, ela vai necessariamente ter que passar por um tratamento para ela se reconectar com a vida. As pessoas adoecem emocionalmente, não é? E a rede de proteção é importante, mas principalmente eu tenho um compromisso enorme, Renata e Guga, com a educação de pessoas. Porque eu posso ter a melhor rede de proteção. Se eu não educo, não conscientizo pessoas, não é? Tanto a criança e adolescente, que em geral são as vítimas, quanto aqueles que lidam com esses indivíduos, cuidadores, professores, pais, líderes religiosos, que talvez sejam os grupos que têm maior contato e que convivem de forma mais
presente com essas crianças e adolescentes. Então, eu venho para o parlamento com um desejo enorme, não é, de cada vez mais inovar no sentido de ter outras ferramentas adicionais para educar pessoas. Porque eu não consigo, Renata, acreditar que nada pode ser mais potente do que a educação das pessoas. Só isso pode transformar realidades. Guga Mendonça. Agora, deputada, é importante também a gente lembrar, né, que a Lei Quebrando o Silêncio é uma lei no estado de São Paulo, de 2019, né, a Lei 17.186, da sua autoria, né? A senhora fala, estou trabalhando há 20 anos, mas faz já 6 anos que é lei no estado de São Paulo. É importante a gente deixar isso claro para o nosso telespectador. Né? É isso. Você sabe, um dado curioso, foi o meu primeiro projeto de lei. Quando eu cheguei à Assembleia, em 2019, o primeiro projeto proposto e o primeiro projeto aprovado foi este que institui no estado de São Paulo o dia da campanha Quebrando o Silêncio, que é o 4º sábado do mês de agosto. Aliás, eu preciso contar isso aqui no ar para vocês, não é? E nós estamos ampliando as ações. Eu quero repetir, é uma campanha da Igreja Adventista, mas como ela tem natureza pública e utilidade pública, de prestação de serviços. E de prestação de serviços, é muito adequado que todos se envolvam com ela. Né? E há 4 anos, então, nós estamos realizando uma manifestação na Avenida Paulista, que é o coração de São Paulo, que, claro, chama muito a atenção das pessoas, qualquer ação que ocorre ali na Avenida Paulista. E pelo 4º ano seguido, então, em 2025, no 4º sábado do mês de agosto, que é o dia da campanha, instituído por lei, você já mencionou o número 17.186, de 2019, nós fizemos uma caminhada, Renata, que neste ano reuniu perto de 20.000 pessoas. Mas estamos repetindo este número, estamos ampliando a presença de pessoas na Avenida Paulista numa manifestação pacífica e educativa. Então, nós levamos conosco, naquela caminhada, os materiais da campanha. Folder, revistas, revista para os adultos, revista para adolescentes e revista para crianças, em forma de gibi. É um material super qualificado que a igreja prepara para abordar este tema conforme a faixa etária de cada um, aquilo que ele precisa receber de conteúdo para ele agir. E foi lindo, porque nós tínhamos participando crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas estavam conosco nessa caminhada pacífica e ordeira para dizermos às pessoas sobre a importância de quebrar o silêncio. Então eu fico muito sempre recompensada, porque as pessoas pensam assim, ai, mas outra campanha? Mais uma? Tem gente que pensa, mais uma campanha? É o agosto lilás, é o maio laranja, é o setembro amarelo. Por que tanta campanha? Porque as campanhas educam. Por isso, porque as campanhas chamam a atenção das pessoas para problemas que talvez sem a campanha elas não seriam atraídas ou, enfim, a sua atenção não se voltaria para o problema que a campanha está enfrentando. Então, eu considero, como valorizo muito a educação, aliás, eu já fui educadora, né? Eu tenho uma formação, eu fiz letras, eu dei aula, Renata, 8 anos da minha vida. Eu sou filha de professores, então eu venho deste ambiente da educação e eu valorizo muito e as campanhas, elas nada mais são do que instrumentos da educação de pessoas. A gente vai para um breve intervalo aqui no Conexão Paulista. Em instantes, retomaremos esse bate-papo, meu e do Guga, com a deputada doutora Damares Moura. A gente volta já já.
Conexão Paulista está de volta hoje. Temos o prazer de receber a deputada Damaris Moura, coordenadora de 2 frentes parlamentares aqui da Alesp. Mais uma vez, obrigada, deputada. Eu gostaria de falar sobre um tema que lhe é tão caro aqui na casa, inclusive um tema de uma das frentes parlamentares. A senhora também foi autora de uma lei sobre a questão da liberdade religiosa. Talvez sejam 2 pilares, né? Eu não me furto, Guga e Renata. Aliás, quero participar de todos os grandes debates da casa, né? Porque além de ser advogada e ter um compromisso muito grande com a defesa de direitos, também sou educadora. Então, eu me sinto em condição de participar de todos os debates. Aliás, eu fui relatora, Guga, por 3 anos seguidos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de São Paulo, que foi uma escola extraordinária para eu me aprofundar também nas questões orçamentárias. Mas eu tenho 2 pilares deste mandato. Falamos no primeiro bloco sobre a questão do combate à violência doméstica e a defesa da liberdade religiosa. Vocês sabem que mais de 80% dos brasileiros se declara religiosos. O brasileiro é um povo que tem fé, é um povo crente, do ponto de vista religioso, né? E claro, nós respeitamos os que escolheram ter uma religião e os que escolheram não ter. Aliás, o direito à liberdade religiosa alcança os 2 grupos. Né? É o direito de ter uma religião e é o direito de não ter uma religião e de ser respeitado por essa escolha. Né? Quando falo deste número, não é que nós somos uma maioria de religiosos neste país, é para destacar a importância desse direito. Né? Se a fé é algo tão presente, se a religião é algo tão presente na vida do brasileiro, essa dimensão da vida humana tem que ser protegida. E, Renata, a gente não acredita ou não imagina que no Brasil, um país tão cordial, tão amigo, né? O brasileiro é marcado por essa característica de ser amigo, de ser solidário, não é? De ser cordial, de ser tolerante. Mas nós temos aqui no Brasil um número significativo de intolerância religiosa, ora de forma simbólica, ora de forma real. Porque nós temos a violência simbólica, que se traduz muitas vezes por um gesto apenas, que separa pessoas, que discrimina pessoas. Isso é simbólico. E temos a violência real, como casos frequentes até, não é, de depredação de templos, não é, de desrespeito a símbolos religiosos, em que as pessoas com suas próprias mãos agem de forma real para promover a intolerância religiosa. Então, não é um direito, Guga, de pequena importância. É um direito de grande importância, eu diria até que das liberdades garantidas neste país, a liberdade religiosa seja a mais importante delas. As pessoas ficam perplexas quando eu falo isso. Porque quando você não tem liberdade religiosa, todas as outras liberdades encontram-se sob risco. Não é? E se a fé, para aqueles que têm, é aquilo que lhe sustenta, há pessoas que abrem mão do seu direito de acesso ao trabalho, há pessoas que abrem mão do seu trabalho, abrem mão de outras oportunidades da vida por causa da sua religião. Olha como a religião importa para a vida das pessoas, não é? E há quase 20 anos, então, como advogada, eu comecei a estudar o tema do direito brasileiro, que há 20 anos atrás, Renata, pouco se falava sobre este assunto, inclusive no universo acadêmico. A bibliografia ainda é escassa, imagine há 20 anos atrás. Estou escrevendo um livro, tá? Mas isso eu conto em outro momento, né? Então, eu comecei a estudar o tema e comecei a atender vítimas de intolerância religiosa aqui no Brasil. Fui membro fundadora da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, que completa 20 anos em agosto do ano que vem. Portanto, completou 19
anos em 2025, não é? E começamos, então, a dar visibilidade e dar voz aos religiosos que sofrem intolerância religiosa. E aos religiosos que não sofrem, mas que por uma promoção da prevenção, estão todos alcançados, não é? Pela defesa desse direito. Criei a Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade Religiosa aqui no Parlamento, e não sei se eu já devo falar disso, sou autora da primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. E conforme os estudos que fiz, até para eu entender, não é, os países que já tinham uma legislação correlata, talvez esta seja, pela sua dimensão e pelo seu nível de inclusão, a 4ª lei de liberdade religiosa do mundo, com este nível de inclusão. Temos legislações mais esparsas ou que abordam, não é, apenas um tema ou uma dimensão da liberdade religiosa. Mas a nossa, ou a minha, da minha autoria, ela é o Estatuto. São quase 80 artigos, não é? Que nasceu da escuta dos religiosos. Nasceu da experiência que eu vivenciei durante quase 20 anos quando ela foi proposta. Não é? Na UAB, eu fiquei 12 anos atendendo casos e promovendo o direito por meio de congressos nacionais, internacionais, palestras, simpósios, seminários, campanhas. Nós fizemos muita coisa na UAB para dar visibilidade a um direito que talvez, para os que têm uma religião, seja o mais fundamental ou a mais fundamental das liberdades. Agora, deputada, eu queria, né, que a senhora fizesse até um retrospecto para o nosso telespectador, né, dessa luta, porque começou lá na Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, né, passou com a sua chegada ao Parlamento, que se tornou uma lei, e muitos municípios, estados se inspiraram nessa lei. Então, eu quero que a senhora conte um pouquinho, né, dos bastidores dessa luta e dessa causa. Eu gosto tanto desse tema. Olha o meu sorrisão. E o livro sai quando? Já devia ter saído, Renata, mas eu gosto muito de escrever porque fiz letras e escrevo e gosto. Mas não tenho o tempo que eu preciso. Mas respondendo ao Guga. Respondendo ao Guga. Guga, eu vivi uma experiência pessoal com intolerância religiosa. E não vou contar aqui hoje, talvez fique para um outro programa. Bem, a partir daí, já mencionei, comecei a estudar o tema. Não é? E depois comecei a atender pessoas. E depois, na ordem, criamos a comissão. E começamos a fazer um trabalho de prevenção e educativo. E acadêmico também. A academia está se envolvendo e precisa se envolver. Nós temos que produzir conteúdo. Nós temos que ter bibliografia para que os alunos das escolas de direito estudem este tema, se preparem. Inclusive, pode ser uma especialidade do escritório de um advogado, atender vítimas da intolerância religiosa. Não é? Mas aqui no Parlamento, eu vim com esse grande sonho. Não é? Por quê? Vou contar um bastidor bem interessante que poucos sabem. No ano de 2010, faltavam então 8 anos para eu me eleger deputada. Eu faço palestras ao redor do mundo. Já estive em pelo menos 2 continentes fazendo esse trabalho. Né? E em 2010, então, eu fui convidada para fazer uma palestra no Peru, país vizinho aqui nosso, da América do Sul. E lá conheci os 2 congressistas, Julio Rosas e... esqueci o nome da outra congressista, que estavam propondo a Lei Nacional de Liberdade Religiosa do Peru. Eu já estava envolvida com o tema, fui ao Peru para fazer uma palestra num fórum de liberdade religiosa. No Congresso Nacional Peruano, Nidia Vázquez, lembrei o nome da outra parlamentar, não é? E eles estavam num processo de aprovação da lei.
Nacional de Liberdade Religiosa. Eu bebi muito desta fonte, porque acho a Lei Nacional do Peru de Liberdade Religiosa bastante completa. Não é? Houve depois algumas alterações da lei em virtude de insurgências das pessoas, e está correto. As pessoas nos ajudam como parlamentares a aperfeiçoar os nossos textos legais. Bem, então eu entrei eu comecei a sonhar com uma lei brasileira de liberdade religiosa. 8 anos depois me elejo deputada e trago comigo esta experiência. Também bebi muito numa lei de liberdade religiosa muito mais antiga, que é a de Portugal. É muito interessante, é bastante completa, não é? E começamos a escrever este texto. Mas entendi que tínhamos que ouvir os religiosos. Nós tivemos diversas reuniões aqui na Assembleia Legislativa, ouvindo os religiosos, Guga, para que eles nos dissessem, né, sobre as dores que eles enfrentam na profissão da sua fé. Né? Então, nós não tivemos uma reclamação ainda até hoje a respeito do texto da lei. E isso me leva a crer, eu não digo que é um texto perfeito, mas ele é muito inclusivo. Não é? Os religiosos se sentem pertencentes àquela legislação. Não é? E a aprovação, ela durou 2 anos aqui na casa. Claro que eu tive que conversar com os pares. Foi um exercício que eu tive que fazer para que alguns deles compreendessem, não é, o objetivo da lei. E no dia da sanção, eu nunca vou esquecer, passaram-se 15 dias, que é o tempo regulamentar para uma lei ser sancionada pelo governador. E a minha foi no último dia. Do 15º dia, por volta das 18 horas, e eu estava com o meu coração, imaginem vocês, numa expectativa enorme, quando então ela foi sancionada, publicada, e nós temos há 3 anos, né? 2021, há 4 anos, temos há 4 anos uma lei estadual de liberdade religiosa em São Paulo, que alguns estados já estão replicando na íntegra. Eu vou citar o estado de Santa Catarina, que talvez não, foi o primeiro a propor a lei. É uma cópia integral da lei paulista, em todos os seus termos. Lá eles tiveram uma história um pouquinho diferente, porque a lei foi vetada na integralidade pelo governador, retornou ao parlamento e o veto foi derrubado. E a lei está em vigor. Há outros estados que ela ainda está em tramitação e há municípios, inclusive paulistas, não é, que também estão adaptadas. Claro, a lei está adaptada para o município e esta lei está tramitando por aí. E eu quero que ela se multiplique mesmo. Eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Agora, deputada, dentro dessa linha, né, como vencer a desinformação e o preconceito quando o tema é liberdade religiosa? De novo, né? A primeira parte da lei, Guga, inteirinha, eu trato de educação. Ela é conceitual, porque nós fazemos a distinção entre conceitos que são, de forma comum, eles são confundidos. Não é? Então, eu conceituo o que é intolerância, o que é discriminação, o que é preconceito, o que é desigualdade religiosa, que embora se pareçam, não são exatamente a mesma coisa, porque o preconceito é de natureza subjetiva. Quem não expressa, o que o preconceito pode fazer contra alguém se ele não for expresso? Ele é de natureza subjetiva. A discriminação é separar pessoas por causa da sua escolha religiosa. A intolerância é uma modalidade mais odiosa. O intolerante, como ele perdeu a capacidade de reconhecer o outro, ele pode agir, inclusive de forma violenta, não é? Para promover a intolerância e o desrespeito à religião das pessoas. Então, a primeira parte da lei, ela está dividida em 3 partes. Uma parte educativa, uma parte garantidora de direitos individuais e coletivos, que são os direitos das organizações religiosas, e, finalmente, uma parte
que cria sanções que são de natureza administrativa, que se traduzem em multas para aquele que descumprir a lei e promover condutas intolerantes. Mas você perguntou o que fazer. Educar, Guga, pessoas. Eu educo meu filho. Eu tenho um filho adolescente. Desde pequenininho eu falo, filho, se você se sentar em algum lugar, seja na escola, no transporte público, onde for, com pessoas que se vestem diferente de você, porque a religião impõe indumentárias e que são de natureza religiosa, respeite meu filho. Né? Se você se deparar com qualquer prática religiosa diferente da sua, respeite meu filho. E quais são as religiões que sofrem a maior intolerância no país? É estatístico, Renata. Não é? Nós temos o Disque 100, que é o canal de denúncias do Ministério de Direitos Humanos, que capta a intolerância religiosa no país. E este canal de denúncia é o mapa da intolerância. Não temos algo melhor para a gente quantificar. Mais de 70% da intolerância religiosa no Brasil e de denúncias pelo Disque 100 são endereçadas às religiões de matrizes africanas. Então, nós não temos dúvida de que este é o grupo religioso que sofre a maior intolerância religiosa no Brasil. Agora, deputada, importante a gente tocar nesse assunto, né, das religiões aí que mais sofrem intolerância. Quais os avanços que a gente tem tido nos últimos anos através dessa luta e da lei? Eu diria, Guga, e posso até cometer um erro com o que eu vou dizer agora, peço licença aos estudiosos do tema. Os avanços não são tão grandes. Não são tão grandes. São Paulo teve um grande avanço. E eu tenho a honra de ser parte deste avanço. Não é? São Paulo tem uma lei de liberdade religiosa que regula este tema nas suas minúcias. É uma lei que faz o detalhamento do exercício da sua liberdade religiosa. Mas a gente sabe que a maioria dos estados da federação não tem esta lei. Não é? Então, nós carecemos de uma lei nacional. Eu encorajei um parlamentar federal a propor a lei. Ele propôs, mas essa lei está adormecida no Parlamento Nacional, não é? Claro que o grande avanço que nós tivemos foi em 1988. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, pelo menos em 3 incisos, o 6º, 7º e 8º, garante a ampla liberdade de crença, de consciência e a proteção aos locais de culto. A Constituição inovou também, não é que inovou, perdão, a Constituição também renovou o seu compromisso com o Estado laico. Está lá no artigo 19. Estado e religião precisam estar separados. Isso é fundamental para a liberdade religiosa. Não é? Então, temos a Constituição, temos uma legislação paulista, mas ainda não temos. E este avanço precisa acontecer. Conteúdos nos currículos escolares. Por que não abordamos ainda, Renata? E vai ser uma pauta forte minha agora, nessa legislatura, não é? É incluir este conteúdo, não de forma eventual. Não é falar sobre liberdade religiosa, que você tem que respeitar a religião do outro nas escolas, ou falar nas escolas sobre isso de forma eventual. Eu quero sistematizar. Um país tão religioso como o Brasil, ele precisa sistematizar no seu currículo este conteúdo. Ensinar as nossas crianças e adolescentes a respeitar a escolha religiosa do outro. Não é? E aí eu não estou falando de ensino religioso, Renata e Guga. Eu estou falando de cidadania. De respeito. De respeito. Não é? E isso não é religião, isso é direito e isso é cidadania. Então, Guga, os avanços precisam ocorrer muito também na academia. A produção acadêmica precisa ampliar, não é? Então, eu diria que os avanços foram feitos na área legislativa, mas ainda precisam ser feitos na área educativa e acadêmica.
Conexão Paulista vai para um rápido intervalo. É rapidinho. Em instantes retomaremos esse bate-papo hoje com a deputada doutora Damares Moura. Siga com a gente. Conexão Paulista está de volta com a presença hoje da deputada doutora Damares Moura. Obrigada por seguir nesse bate-papo conosco. Guga, sua pergunta. Deputada, nesse novo mandato vem novidades, aí tem uma frente parlamentar, né, do empreendedorismo com Taiwan. Importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Importante da relação também com esse país. É importante a gente contar, deputada. É isso, mas eu queria falar primeiro da importância do empreendedorismo. Quando que eu comecei a pensar nisso de forma mais séria e sistemática? A partir do combate à violência contra a mulher. Qual a relação que tem empreendedorismo com a violência contra a mulher? Total! As mulheres não rompem, Guga, com ciclos de violência, principalmente por dependência econômica dos seus parceiros. E aí, como eu atendo mulheres, Renata, eu preciso encontrar caminhos para que elas rompam. E a autonomia financeira pode ser determinante para uma mulher sair do ciclo da violência, não é? Então, eu comecei a trabalhar desde a legislatura passada, de forma mais tímida, não é? Com o encorajamento ao empreendedorismo feminino. Começou por aí, porque eu acho que é uma porta de saída importante para mulheres vítimas de violência doméstica e que tenham dependência econômica do seu parceiro. E eu comecei a realizar com parceiros como o Sebrae, como a DESAMPA, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, é da Prefeitura de São Paulo, incrível equipamentos, que tem cursos, que tem mentoria, que orienta. Começamos a realizar encontros de empreendedorismo por todo o estado, inclusive vou para Sorocaba daqui a pouquinho, não hoje, daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, vamos fazer um encontro de empreendedorismo feminino lá. Não é? Então, o empreendedorismo passa a ser, na minha atuação, especialmente em defesa de mulheres, uma ferramenta importante para ajudá-las a romper com o ciclo da violência. E eu me encantei com o empreendedorismo, porque nada mais libertador do que você ser autônomo, você ser autossuficiente do ponto de vista da sua autossustentabilidade. Eu preciso ser sustentável, não é? E aí, como eu tenho uma relação próxima com a comunidade de Taiwan, porque eu casei com taiwaneses, Renata, não é? E os taiwaneses, eles são um exemplo muito rico de pessoas que empreendem corajosamente, né? Que chegam muitas vezes a países que não são o seu país, como chegaram ao Brasil há 70 anos atrás. A imigração taiwanesa no Brasil é uma das mais antigas. Tem 70 anos que os taiwaneses começaram a chegar aqui e chegaram corajosamente e empreenderam. E são case de sucesso para o empreendedorismo. Não é? E eles desejam, inclusive, que as novas gerações de taiwaneses, filhos de taiwaneses que nasceram no Brasil, eles sigam, não é, este caminho já trilhado pelos seus, os que lhes antecederam. Então, a minha relação com a comunidade de Taiwan é muito próxima, eu aprendo com eles, eu os apoio, não é, em projetos que são importantes para São Paulo, e eu ficaria aqui muito tempo dizendo o que os taiwaneses fazem por São Paulo. Não é? E eles desejam, então, fortalecer esta bandeira do empreendedorismo em São Paulo, e nós estamos prospectando, então, uma frente parlamentar para tratar deste tema, para a promoção do empreendedorismo, Brasil-Taiwan, porque Taiwan tem muito a ensinar aos paulistas e nós somos, então, este espaço para a aprendizagem, mas um espaço para
o empreendedorismo propriamente dito. A senhora já realizou algum encontro? Pensa em alguma maneira de estar ampliando essa parceria? Vai acontecer agora no mês de setembro, na sede cultural de Taiwan, em São Paulo, que fica ali na Rua São Joaquim. Vai acontecer um grande encontro de empreendedorismo, unindo brasileiros e taiwaneses numa grande oficina de aprendizado mútuo, não é? E de transformação das pessoas que querem empreender. Então, já estou trabalhando com eles, não é? Essas oficinas de empreendedorismo. Agora, só um minutinho, Guga. Deputada, a gente tem uma foto aqui que gostaríamos que a senhora comentasse sobre ela. Aqui, ó. Aqui é a nossa... Olha só quem está aqui, meu marido Vitor e meu filho Oliver. Eu brinco, são os homens da minha vida, não é, Renata? Eu tenho um filho único, um adolescente, né, com 16 anos, e o meu marido que está já com a barba branca. Eu estou feliz com isso, não é? Porque se meu cabelo fica branco, é justo, né? Que pelo menos a barba dele fique branca. Ele nasceu em Taiwan, veio para o Brasil, se naturalizou, não é? Brasileiro, veio aos 5 anos de idade, já alfabetizado. Os seus pais foram grandes empreendedores aqui. Eu aprendo muito com ele, não é? Lições práticas da vida, inclusive lições de economia, que a gente tem que aprender. E meu filho, então, nasce dessa união que aconteceu há 25 anos atrás. Né? Meu marido e eu vamos fazer bodas de prata, não é isso? Isso. Daqui a pouquinho, não é? E dessa união nasce esse menino lindo, meu filho Oliver. E eu agradeço muito a Deus, porque... E a São Paulo. Você sabe que São Paulo me deu as 3 coisas mais importantes da minha vida. São Paulo me deu a minha família, meu marido e meu filho. São Paulo me deu trabalho, porque meu primeiro cliente na advocacia, eu o tive em São Paulo. E São Paulo me deu uma missão, porque a minha vida no parlamento e as bandeiras que levanto, eu considero uma missão que Deus me deu e eu recebi essa missão aqui em São Paulo. Então, são as 3 coisas mais preciosas da minha vida e eu devo isso a São Paulo. Agora, deputada, a gente já debateu o assunto nos outros blocos, mas é bom a gente falar das suas frentes parlamentares sobre temas que a gente já falou. Quais são as suas outras 2 frentes parlamentares aqui no parlamento? Só acrescentando, Renata, quando eu falo que São Paulo me deu estes presentes, é porque eu não sou de São Paulo. Né? Eu sou uma filha adotiva desse estado, cheguei aqui há mais de 20 anos, não é? Eu sou do estado da Bahia, sou nordestina, mas uma nordestina que encontrou aqui em São Paulo o seu lugar, as frentes parlamentares. Guga, perdão. Liberdade religiosa, né? É Sim. uma das frentes que está ativa Sim. aqui no parlamento. Qual a programação à frente aí? Tá. As frentes parlamentares, elas existem para o debate, principalmente para o debate. Para você envolver pessoas com o tema, eu levo muito a sério, não é? A possibilidade de, através das frentes parlamentares, promover, proteger e defender temas que elas representam, não é? Os planos iniciais são os lançamentos ou relançamentos, não é? Porque essas frentes parlamentares existiram no meu primeiro mandato e agora no segundo eu as recriei e vamos fazer eventos bem bacanas de lançamento dessas frentes parlamentares. Vamos convidar as pessoas a retomarem conosco. E agora, o segundo passo, e eu fiz isso na primeira legislatura, é criar os comitês regionais, Guga. Você sabe, acompanhou de perto, não é? Em 105 cidades do estado de São Paulo, através da Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica, nós criamos comitês regionais com voluntários de várias áreas do conhecimento humano, advogados, psicólogos, assistentes sociais e de outras formações, comitês, Renata, regionais para trabalhar o tema regionalmente. Há cidades que dizem que nunca se falou tanto em combate à violência doméstica como quando o comitê da Frente Parlamentar foi criado regionalmente.
Então, nós vamos fazer os lançamentos e, na sequência, imediatamente iniciaremos a criação dos comitês regionais para que este tema não esteja adstrito somente à Assembleia Legislativa, mas que ele tenha braços, tenha tentáculos em outras regiões de São Paulo. Deputada, a senhora assumiu o seu primeiro mandato no ano de 2019, né? Quais os projetos de lei que viraram lei aqui? A gente sabe que tem várias leis aprovadas, mas os mais significativos, claro, né, em termos do mandato, apesar que toda lei é muito importante, claro, mas os que são mais caros ao seu mandato. Sim, foram mais de 60 projetos de lei propostos, mas foram 8 leis aprovadas. Claro que dentre as 8, não é, há legislações que atendem uma demanda regional e que incluem, por exemplo, no calendário turístico de São Paulo, um evento local importante. Não é? E não deixa de ser importante incluir uma festa regional no calendário turístico, porque a inclusão da festa no calendário turístico promove ainda mais aquele evento local, gera renda, leva desenvolvimento para a região. Mas eu quero destacar aqui, Guga, e não mencionamos ainda, uma lei que foi importantíssima, a Lei 17.631, de 2023, e que cria um protocolo de assistência, de atendimento a mulheres vítimas ou em situação de risco em bares, restaurantes e casas noturnas. Essa lei é tão importante, Renata, que a partir dela, o governador Tarcísio regulamentou-a por meio de um decreto que criou o protocolo Não Se Cale. Este protocolo inclui, por exemplo, a certificação dos bares, restaurantes e casas noturnas com selo de estabelecimento amigo da mulher. Não é? Só que este selo impõe ao estabelecimento comercial, porque a lei prevê, não é, que ele, inclusive, afixe em local visível uma placa dizendo, neste estabelecimento, mulheres em situação de risco recebem assistência. Não é? E a partir desta lei, foi criado um curso de capacitação de garçons. Olha que coisa importante, porque para você prestar auxílio, Guga, a uma mulher em situação de risco no estabelecimento desse, vocês sabem quantos casos já ocorreram em que a mulher sozinha tem que se virar. Tem que ir embora, tem que comunicar o fato à autoridade policial, tem que buscar ajuda médico-hospitalar quando há uma lesão mais grave e a violência resultou numa lesão mais grave, não é? Então, esta lei vem para ampliar ainda mais a proteção à mulher nestes estabelecimentos comerciais, onde elas também estão e onde elas estão muito vulneráveis. Onde geralmente tem bebida alcoólica. Exatamente. E você sabe, Guga, falamos disso aqui antes do programa começar, esta lei foi proposta anteriormente a um fato, não é, que marcou este tema no mundo, que envolveu o jogador Daniel Alves numa casa noturna na Espanha. E ali existe um protocolo. Aquela mulher imediatamente recebeu todas as formas de auxílio, inclusive a colheita de provas imediata para que a prova não pereça. Olha a importância de ter um protocolo. Não é? Porque estão envolvidos neste protocolo o atendimento à saúde, o atendimento à segurança, não é? E a importância deste atendimento para a colheita de provas, para que o caso seja investigado, apurado e, finalmente, se for o caso, o agressor seja responsabilizado pelo crime que praticou. Então, hoje nós temos um protocolo, todas as casas noturnas, bares, restaurantes e afins precisam afixar. É um dever legal, não é? Esta informação visível de que a mulher ali tem assistência, não é? E claro que quem trabalha nesses estabelecimentos precisa estar aptos a prestar esta assistência à mulher. É uma grande conquista, a meu ver, e a partir da lei, então, o governador cria o decreto que amplia ainda mais os resultados desta legislação. Voltando à questão da violência infantil, com tantos anos de experiência,
prestando serviço aqui na Rede Alesp para os nossos telespectadores, também para quem nos vê pelo YouTube. Como os pais devem educar as crianças desde a mais tenra idade, a partir de 2, 3 anos? Eu falo muito para pais também, não é? Como abordar um tema tão doloroso e tão grave como a criança pequena? Tem que existir uma forma. Que geralmente é com a rede de apoio, né? Os agressores fazem parte da rede de apoio. Mas, Renata, tem que ter uma forma de falar sobre isso para os nossos pequeninos. E qual é a que eu recomendo? Não é abordar a prática abusiva, mas a valorização do seu corpo. Nós temos que ensinar as nossas crianças que o maior bem que elas possuem é o seu corpo. E quando eu faço palestras, a gente ensina o autocuidado. As nossas crianças precisam ter pelo menos alguém em quem elas possam depositar inteira confiança. Elas precisam ter um número de telefone de cor para pedir ajuda. Elas precisam ser encorajadas, e eu falo nas minhas palestras, a pedir socorro, a gritar, a correr. E são pequenas ações que as nossas crianças precisam ser ensinadas, sempre com foco ao autocuidado e à preservação do seu próprio corpo. E sempre dizer a elas que o corpo delas é tão precioso, é tão valioso e é tão determinante para a vida inteirinha delas, que elas precisam proteger. As pessoas não podem pegar, tocar, manipular qualquer abordagem ao corpo de uma criança, e nós temos que ensiná-las nesta direção. Elas precisam se esquivar, elas precisam sair, elas precisam contar para o professor. Eu sempre disse ao meu filho, filho, conte. Se alguém toca no seu corpo e não deveria fazer isso, conte, filho. Conte para a mamãe, conte para o seu professor, conte para alguém da sua confiança. Então, a abordagem com crianças é sempre na direção do autocuidado, do valor que o seu corpo tem e a importância de contar se alguém aborda esta criança, especialmente pessoas desconhecidas, com as quais ela não convive e que não poderiam de modo algum tocar no seu corpo. Já no finalzinho do programa. Para finalizar, né, e de forma breve, o que a senhora tem aí de metas para frente, né? Quais as perspectivas para esse mandato aí até o final dele? Você sabe que eu já propus 3 projetos de lei num período muito curto de tempo e sempre para responder a uma demanda social. Um deles é para regulamentar a assistência religiosa a pacientes que estão em internação coletiva. Olha só, parece que não, mas esse é um desafio, né? Tem pacientes que não estão recebendo assistência religiosa que necessitam porque o seu ministro religioso é impedido de adentrar ao estabelecimento de internação coletiva. Eu já propus, está proposto esse projeto de lei, e a minha atuação, Guga, ela nunca foge das minhas pautas e do meu conteúdo, né? Eu me preparei para fazer um trabalho. Eu defendo direitos fundamentais da pessoa humana. Eu vou sempre estar nesta direção. Eu não vou fugir disto. Vou participar de todos os debates, mas estou sempre focada em dar respostas às pessoas quanto à defesa dos seus direitos fundamentais, tanto que já propus o projeto para assistência religiosa a pessoas que estão internadas, doentes, não é? Então, eu vou sempre estar atenta a tudo aquilo que tem relação com o que eu me preparei para fazer no Parlamento de São Paulo e sempre atenta respondendo por meio de projetos de lei, inclusive aqueles que promovam políticas públicas, que podem ser alteradas conforme a dinâmica do próprio tecido social, que é rápido, inova e é dinâmico. Bem, é isso. Você sabe como é que eu faço e como eu respondo, mas sempre dentro das pautas que eu me propus a defender aqui.
Deputada Damares Moura, agradecemos muito a sua participação aqui no Conexão Paulista. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Obrigada também à jornalista Guga Mendonça. Você já sabe, Conexão Paulista vai ao ar sempre aos sábados e domingos ao meio-dia. Sempre uma entrevista exclusiva. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.